Olá! Muito bem-vindo a mais uma psicoaula. Hoje nós vamos falar de hipnose na infância. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, curta. O meu nome é Catri Zoanazzi, eu sou psicóloga, neurocientista, especialista em programação neurolinguística e qualidade de vida. Possuo 7 formações em hipnose e compartilho com você tudo que eu sei de psicologia e neurociência. Hipnose, esse assunto tão interessante, tão visado. Percebo como as pessoas estão curiosas com a hipnose, estão interessadas no aspecto clínico da hipnose, nos resultados que ela promove na vida. Mas vamos olhar hoje pelo viés infantil. Uma pessoa chegou conversar comigo há um tempo e perguntou assim: mas meu filho se interessa por hipnose, mas criança com hipnose, não é estranho? Gente, essa questão de achar estranho criança com hipnose só acontece porque nós se atrela muito por conta da mídia, por conta a hipnose não está certificada exatamente dentro da ciência ainda. Ela está dentro da ciência, mas não está, como eu vou dizer, não está tão protegida pela ciência. Não é algo exclusivo da psicologia, por exemplo. Qualquer pessoa pode fazer um curso de final de semana de hipnose, pode sair usando. Como ela não tem um aparato de um conselho, ela fica meio solta, né? Quem pratica? Pode o médico praticar, pode o psicólogo praticar, mas também qualquer pessoa pode utilizar. E algumas pessoas usam por um viés místico, aprendem a técnica e vão usando por um viés místico. Mas é importante a gente lembrar de uma coisa, eu quero que você grave na tua cabeça isso. Todas as vezes que você ouvir a palavra hipnose, você lembra dessa psicoaula, desse dia, você lembra de mim falando que hipnose é algo natural. Acontece sempre, todos os dias, a gente percebendo ou não, a gente conhecendo sobre a hipnose, tendo o aparato teórico da hipnose ou não, é algo natural. Como o sono acontece também. Sabe os estados de sono, os níveis de sono? Você conhecendo ou não os níveis de sono, você vai deitar, vai dormir, vai ter sonhos, vai acordar. Você vai passar pelo processo sabendo como ele acontece, sabendo decodificar ele ou não. Da mesma maneira a hipnose. Todo mundo é hipnotizado, todo mundo passa por hipnoses, principalmente na infância. Então essas técnicas de hipnose que são ensinadas em cursos, que são usadas também terapeuticamente, eu chamo de hipnose artificial, porque nós induzimos a um estado alterado de consciência. Mas é algo que já acontece automaticamente, desde criancinha. E hipnose acontece na infância? Sim! Sim, acontece muito na infância. Tanto que nós somos como somos hoje, muito pelo que foi construído lá na infância, o que foi aprendido, o que foi ensinado. Tem um dito popular que afirma: as crianças são esponjinhas. O que significa ser esponjinha, uma criança esponjinha? Ela capta todo o conteúdo da volta. E esse movimento de captar não é nada mais do que a hipnose. Captar o conteúdo à volta e introjetar na mente. É isso. Então é natural. As crianças são hipnotizadas o tempo todo. O que você coloca a criança assistir já está hipnotizando ela. O que ela está vendo dentro da casa, a dinâmica familiar, já está hipnotizando ela. As pessoas que frequentam sua casa, as pessoas que convivem com essa criança, o círculo social já está hipnotizando ela. Tudo que você fala para uma criança já está hipnotizando ela. Todos os contextos. Então, tudo isso vai enchendo a mente da criança, ela vai formatando a concepção de mundo, a visão de mundo. Ela toma como parâmetro a própria casa, no primeiro momento, depois quando ela começa a crescer um pouquinho, ela começa a perceber que tem outras casas que são um pouco diferentes, e depois quando ela começa a frequentar a escola, ela começa a perceber que tem mais coisas diferentes ainda, e ela vai lá consolidando a mentalidade dela. E esses processos, eles se dão também por hipnose.
tanto a hipnose por alteração de consciência, mas também pela repetição. Uma criança que ela cresce ouvindo falar que ela é uma praga, que ela é uma desgraça. Eu já ouvi muito falar isso. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fiz estágio numa favela 1 ano e meio. Fiz um estágio numa favela 1 ano e meio. Eu lembro que era bem complicado chegar lá, era 4 ônibus, eu acho que para conseguir chegar até lá na época, né, estudante dificilmente tem carro, então era muito difícil para ir, difícil para voltar. E para entrar no carro, quando eu fazia estágio nessa favela, era uma situação da prefeitura, tinha um programa da prefeitura, daí tinha o carro que estava lá, né, no núcleo, que levava a gente dentro da favela. Então, quer dizer, era uma favela grande, mas tinha duas ruas lá que era bem mais punk ali. Pra entrar, a gente tinha que parar esse carro do núcleo, né? Que a gente chegava até lá no bairro, parava, chegava no núcleo, e no núcleo pros lugares a gente podia ir, pra prefeitura não, pra igreja, que tinha parceria com a igreja, pros salões, tinha parceria, com várias instituições ali, com pessoas que eram importantes na comunidade, então a gente ficava fazendo um trajeto com essas pessoas. E pra entrar nessa parte mais pesada da favela, tinha que falar com os traficantes, então eles autorizavam a gente entrar. E quando eu entrei lá, eu lembro na época eu fiquei chocada com algumas coisas que as crianças mesmo falavam, que os pais falavam, que a gente ia fazer todo um atendimento social, de psicólogo, com assistente social junto e os estagiários juntos, eu era estagiária na época. Eu via mães falando assim na frente da criança. Ah, essa desgraça que não queria que morresse, nem queria ter esse filho, tentei abortar. E olha, isso só me incomoda, esse demônio. Gente, eram palavras e eram ditas com uma naturalidade. Como se fosse super normal falar aquilo. Nós que não estávamos acostumados com aquele tipo de situação, ficávamos chocados, né? Depois, dentro da psicologia, a gente vê que é muito comum esse tipo de coisa acontecer. E aí, você pensa, hoje, uma criança que cresce ouvindo isso da própria mãe. O que está sendo hipnotizado na cabeça dessa criança? O que está sendo hipnotizado na cabeça dessa criança? O que ela vai ser na vida adulta? Ela está sendo hipnotizada para ser uma desgraça, para ser um demônio, essas palavras pesadas, horríveis, né, de se falar, mas ela está sendo hipnotizada por ser aquilo, não tem como ela ser diferente daquilo, muito difícil. A não ser que ela tenha conheça alguém, tenha uma referência muito forte externa e tenha força ali para lutar para ser diferente, mas dificilmente vai ser diferente disso. Dificilmente. Então, lá na infância, as coisas que acontecem na infância não ficam na infância. Elas não ficam na infância. Ainda, segundo, nessa época de estágio, eu falo assim que foi muito enriquecedor. Os estágios que eu fiz durante a faculdade foram mais enriquecedores do que a própria faculdade. Principalmente esse que foi numa favela, né? E, mas nessa rua aí, nessa rua bendita, tinha criança que os pais estavam presos, o irmão mais velho estava preso e vivia só a criança com outra criança um pouquinho mais velha. E se xingando, e vai tomar naquele lugar, você é burro, você é feio. Então só xingamento, briga, se batiam. E super normal lá, as crianças na rua, tudo sujo, tudo jogado, um xingando o outro. Quando eu olho para isso, eu olho para essa situação, eu vejo que aquela criança já está sofrendo várias hipnoses. Esse trabalho social que a gente fazia possibilitava uma hipnose diferente na pessoa, pois nós fazíamos esses encontros, visitávamos as casas e também existiam as oficinas terapêuticas. Tinha a oficina de arte-terapia, aí tinha outras oficinas de dança que tinha os outros profissionais, né, que não eram da psicologia, tinha o pessoal do hip-hop, tinha o pessoal do circo, tinham várias coisas, né? Existiam várias coisas. E essas pessoas fazendo umas coisas diferentes serviam para trazer um modelo para que essas crianças também viessem a hipnotizar outras coisas, através do exemplo e através da vivência também, né? Das palavras que nós usávamos com elas, como nós tratávamos ela, quando elas xingavam ou se insurgiam uma com a outra, a gente colocar, não pode agir assim, conversa, dando um modelo, fazendo uma hipnose diferente nela. De uma maneira lúdica, de uma maneira legal, sem ser sermão também, porque criança não gosta de sermão, mas a gente começava a mostrar um outro mundo, um mundo
que não existia humilhação, um mundo que nós conseguíamos enxergar coisas diferentes nelas. E essas crianças, através de uma alteração de consciência, elas conseguiam também mudar quem elas são. E quando eu falo de alteração de consciência, eu não estou falando de deitar no divã e olha que relaxo profundamente, como a hipnose ericksoniana, que é a mais usada no consultório. Mas estou falando no momento lúdico, talvez, porque na brincadeira, durante o cotidiano, no decorrer do dia, a pessoa alterna várias vezes a consciência. Então eu posso induzir artificialmente, sim, mas mesmo se eu não induzir, algum período do dia essa pessoa vai ter alteração de consciência. Se eu passo o dia com a pessoa, se eu estou ali, se ela está no movimento, até o próprio se envolver numa atividade, ela vai trazer uma alteração de consciência. Eu pintar ali e conversando e articulando enquanto está pintando, vai chegar um momento que vai fazer uma alteração em consciência. Então é fatal o que é dito, o que é falado. Outra coisa bem importante também é que eu dei esse exemplo mais chocante para que você perceba como é impactante, mas também não precisa ser chocante. Tudo tá vindo pra cabeça da criança. Eu vejo às vezes também os pais, a criança tá brincando ali, eu tô falando mal de alguma coisa, o homem não presta, falando mal do pai da criança, o homem não presta, isso e aquilo. Não, ela nem ouviu, ela tá brincando. Gente, ela tá brincando, tá desenhando, ela tá entrando em transe. Um momento lúdico, a criança entra muito em transe. Essas alterações de consciência que elas inventam, não sei o que lá, que isso aqui é não sei o que lá, isso aqui é um helicóptero, isso aqui é um helicóptero, isso aqui não sei o que lá, blá. Isso aí é tudo, a criança tem transe. A criança acessa muito facilmente o transe. Você está transmitindo a informação para ela. Então tudo que você faz, tudo que a criança é submetida, está vindo para a mente dela. Então essa criança que você fala, não, eu crio bem meu filho, eu falo palavras que encorajam ele em frente, não só passar a mão na cabeça, né, mas dá a possibilidade da pessoa crescer, para ele se esforçar, até mesmo quando brigo, se cada um tem a sua maneira de lidar em casa, né, se deixa de castigo, como que faz, mas eu faço de uma maneira firme, mas sem ofender, sem humilhar, eu faço tudo ok, mas quando a criança está lá, você está falando mal de alguém, ou se falando mal de si mesmo, ou falando mal da própria criança. Não, coitada, ela é burra, ela não aprende. Essa criança está assimilando o conteúdo. As primeiras hipnoses são fatais. E o que eu vejo hoje como terapeuta? Você que é terapeuta, perceba isso, faça o link. O sofrimento que as pessoas passam hoje na vida sempre tem suas raízes profundas lá nos primeiros anos de existência. Então, eu tô aqui com problema de relacionamento. Com essa pessoa. Acha que não tem nada lá com a família de origem. Acha que não tem nada lá na infância. Tem sim. Tem lá na infância. O que você teve que ser forte lá na infância? Ou você foi muito enfrentada na infância? Ou você foi muito protegida, também não desenvolveu? Era a boneca ali, nem se mexia e aí não pôde desenvolver força, ficou uma pessoa fraca diante da vida. Então todas as hipnoses partem da infância. Quando a gente chega na adultez, a gente chega na adolescência, o que acontece na adolescência? Uma crise existencial muito grande, que a criança não sabe, o adolescente não sabe mais quem que ele é. Por quê? Porque ele tem um monte de hipnoses lá da infância, mas ele vê o mundo e às vezes ele quer uma coisa diferente, ou vê que aquela família, o que a família passou pra ele talvez não foi o melhor, talvez era o que eles conseguiam oferecer de melhor, mas ele começa a vislumbrar outras oportunidades, outras possibilidades, e o adolescente começa a ter crise existencial. Por quê? Porque ele está em incongruência com as hipnoses que foram feitas nele. Ele não quer mais aquelas hipnoses, ele não quer mais ser aquilo, ele quer diferente. Ele quer criar suas próprias hipnoses. Ele quer hipnotizar coisas diferentes. E aí ele não sabe como se livrar daquilo. E aí essa crise existencial vem veementemente arrebatando os adolescentes. Muitos indo para o caminho de depressão profunda. Por quê? Porque eles sofrem com aquelas hipnoses. Começa a apitar ali as hipnoses da infância na adolescência. Você vê, o adolescente problemático. Que conteúdo esse adolescente recebeu? Ruim demais ou bonzinho demais? Porque o bonzinho demais é ruim demais também.
Sabe, gente? As pessoas confundem também. Acham que, pra hipnotizar bom, eu tenho que então deixar meu filho fazer tudo o que quer. E, isso e aquilo. Não, também. Você está hipnotizando a pessoa que o mundo é um conto de fadas. E ela vai crescer, vai chegar na adolescência, vai ver que o mundo não é um conto de fadas. A pessoa vai surtar também, vai ter um problema. Então, trazer o contato para a realidade, mas você pode já modelando a cabeça da criança, do adolescente. E a hipnose na infância, ela existe sim, você querendo ou não, você acreditando ou não, você conhecendo ou não a hipnose. Porque a hipnose, não precisa conhecer de hipnose para que ela aconteça. A hipnose acontecia na minha vida muito antes de eu conhecer a hipnose. Já aconteceu desde que eu nasci. Na tua vida também. Você pode estar ouvindo se falar da primeira vez hoje sobre hipnose. Mas a hipnose já vem acontecendo na tua vida desde que você existe. Porque é um mecanismo natural. A hipnose é um mecanismo evolucionista. Porque se eu não assimilar a informação, eu não consigo evoluir. Eu preciso gastar muita energia para ficar captando. Então a hipnose ela vem sim para nos ajudar. É uma faceta do nosso cérebro que induz a nossa mente a pegar informação. E fazer essa informação perdurar e se estender para os novos desafios, para as novas oportunidades, para as novas situações da nossa vida. Então eu aprendo algo e eu vou me comportar de acordo com aquele algo. Sempre que eu vejo uma pessoa repetir padrões da família, eu vejo que ela foi hipnotizada com aqueles padrões. E a gente pode fazer o inverso também, pode trocar. E é uma coisa que eu falo agora para os terapeutas. Terapeutas, que eu sei que quem mais me acompanha são os terapeutas mesmo. Terapeutas. A hipnose para criança a gente não vai fazer como adulto. A gente não vai, deite aqui no meu divã, vamos olhar aqui, olha no meu olho, ou relaxe profundamente, ou olhe para o pêndulo, ou olhe para o ponto fixo. Não! Senão a criança ela não vai entrar em transe. A maneira de entrar em transe da criança é diferente. Então é assim de maneira lúdica. Assim como na psicanálise infantil, né? A psicanálise é a livre associação. Fala, mas como que eu vou fazer? Não tem como fazer psicanálise com criança. Claro que tem. A psicanálise com criança é através do lúdico. Tudo com criança é através do lúdico e com hipnose não seria diferente. Então a gente vai induzir a criança a um estado alterado de consciência. Pode ser com som ambiente ou pode ser um estado alterado de consciência para a euforia. Não precisa ser necessariamente para o relaxamento. Pode ser um estado alterado de consciência para a euforia. O que deixa a criança animada e assim você vai colocando informações junto com essa grande emoção. Sempre lembrando que estado alterado de consciência é tudo que tira a gente da onda beta. Eu tô aqui no dia normal de beta. Vai pra gama, desce pra alfa ou pra teta, já é estado alterado de consciência. Não é só relaxamento estado alterado de consciência. Tudo que altera, que sai do padrão beta, é estado alterado de consciência. Então eu vou colocar informação. Acontece hipnose em criança sim, querendo ou não, aceitando ou não. E em criança é uma forma muito natural. E você está hipnotizando ela todos os dias. Todos os pais hipnotizam seus filhos todos os dias. Através das ações, através do exemplo, através do que eles verbalizam. Principalmente antes de dormir, gente. Quem é pai, você fica um pouquinho com o teu filho antes de dormir? No período antes de dormir, a gente faz uma alteração de consciência natural. Por quê? Porque o primeiro estado de relaxamento, aquele soninho, aquela preguicinha, já é um estado de transe. Já é um estado de transe. Você já está naquele relaxamentinho. Essa criança, ela está mais suscetível a assimilar as informações que você transmite para ela. Seja através de um cuidado, de um carinho, de palavras doces, seja através de uma oração que você faz com ela. Eu, com meu filho, eu tenho o hábito de todas as noites eu fico 1h30 ali com ele, né? O banho dele é 8 e pouco, 9 horas, então eu fico com ele até as 9h30, 10 horas. E eu fico cuidando dele, conversando com ele, eu conto historinha, e sempre historinhas com um propósito, com ensinamento, e eu faço a oração, né? O Santo Anjo, depois eu pego um Salmo, um 91, e eu sempre trago essa oração. Por quê? Porque eu sei que ele está sonolento ali. Eu estou hipnotizando essa criança para que entre conteúdos bons. Conteúdos bons. O que é um conteúdo de uma oração? É um conteúdo bom. Agora, se eu deixo a criança assistir até de madrugada filme de terror e coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou hipnotizando essa criança com conteúdos ruins. É o que ela tá na TV. Televisão, internet é transe 100%. A pessoa fica ali, ó,
hipnotizada no desenho, no que ela estiver assistindo. É transe, aquele conteúdo todo está sendo acoplado no inconsciente dessa criança. E por isso que existem muitas crianças ansiosas, crianças com pesadelos. Por quê? Algum conteúdo que veio do dia pode ter desencadeado isso. Todos os conteúdos que nós assimilamos, eles ficam latentes ali. E se for durante um período de alteração de consciência, eles ficam mais fortes ainda, porque eles são implantados na mente. Então, quem tem criança, hipnose na infância acontece? Sim, acontece sim o tempo inteiro. E, na verdade, na infância é a época que mais acontece hipnose com a gente. Mais, porque é muita coisa, muita informação, muito lugar. A mente da criança, como o próprio axioma popular mesmo fala, é uma esponjinha porque ela tá ali disponível para o transe o tempo inteiro, entrando em transe, saindo, voltando, sabe, alterando a consciência o tempo inteiro e assimilando todo o conteúdo, abraçando o conteúdo à volta dela. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Esse entendimento que o tempo inteiro eu estou hipnotizando as crianças que estão convivendo comigo. E aí no consultório ela se dá de maneira mais específica, através dos desenhos, através da contação de história, também através das brincadeiras. Para quê? Para que seja implantado na mente dessa criança conteúdos saudáveis. Dá para usar sons de hipnose? Sim, dá para usar som em 8 dimensões, dá para usar várias coisas subliminares também para potencializar. Mas em geral, eu preciso envolver a criança para que ela tenha uma alteração de consciência e assim eu consigo fazer a sugestionabilidade, que é colocar as informações novas e necessárias para que ela tenha saúde mental. E você, terapeuta, pode fazer isso também. Quem está chegando aqui no canal, gente, lembra de se inscrever aqui no canal, dá uma curtida, comenta, que é muito importante. Está me ajudando bastante se você comentar, porque vai mostrar pro canal que pro YouTube que o conteúdo é válido, que é um conteúdo que é importante, que é interessante. Então faça isso, comente, curta, encaminhe, participe aqui. Essa é a psicoaula de hoje. A hipnose na infância acontece sim, acontece o tempo inteiro. Se você quiser me contar aqui, me relatar como você faz hipnose com as tuas crianças, ou se você é terapeuta, como que você conduz isso na clínica, é um prazer fazer essa troca com vocês. E espero vocês sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, falando mais de psicologia e neurociência. Beijos!